Vamos dar uma colher de chá, isso que eu falei. Muito bom, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 28 de 3 de 2021, exatamente 20 horas, 00, em São Paulo. Muito bem, já estamos com vocês e vocês estão conosco. Espero que estejam me vendo bem, me ouvindo bem, e assim podemos tocar a nossa noite de Evangelho. Joaquim Quezada, boa noite. Andréla Rosa, boa noite. Elka. Michele Delgado, seja bem-vinda. Verinha Riga. Fernanda Alves. Vera Lúcia Sargenti, boa noite. Lúcia Boba. Ecleia Catarina, muito boa noite, dona Ecleia. Seja bem-vinda. Henrique Marrado. Muito bom. Marta Bolsas. Denise Borges. Cida Bolsas. Marta chegou primeiro hoje. Boa, Marta. Daniel Pereira, Betinha Silva, Reinaldo Pasqualini, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Ana Paula Domingues, Dona Vera, que está escondida atrás da Ana, boa noite. Sandra Camacho, Cláudio Milada, seja bem-vindo. Francisco Luiz e Dona Alda, muito bem. Ótimo. Cleusa Almeida, Fernando Oliveira, Mendes, Pedro Mendes, Elias Chedid, muito bom, seja bem-vindo. Fernanda Alves, muito boa noite, Fernanda, de novo. Cláudia Carreira, Cleusa Almeida, Denise Borges, muito boa noite. Rosimeire Costa, muito bom, pessoal. Vocês estão chegando, vocês devem ter visto nos nossos avisos todos que a nossa live de hoje seria eu e o Mário Corona, mas o Mário Corona teve um imprevisto, me avisou cedo e disse que não poderia nem fazer palestra nem participar. Aí convidei meu fiel escudeiro Thales para me ajudar na live de hoje, e o Thales vai fazer as vibrações e eu vou fazer a palestra em lugar do Mário Corona. Palestra de hoje, ilumine a sua mente, e vamos iluminar a nossa mente. Angélica Correia, boa noite. Daniele Melo, boa noite. Mari Cavalcante, boa noite. Ótimo. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela companhia. Obrigado por estarem conosco nessa noite de vibrações. Já deu uns minutinhos? Não, 2 minutinhos é pouco ainda para o pessoal chegar, né? Mas estamos aqui, ó lá. Não esqueçam de deixar os seus likes para nós, por favor. Maria Helena Winter, boa noite. Ótimo. E vamos então começando com a nosso Evangelho e Orações de hoje, fazendo a nossa oração de hoje, que chama-se, como a gente tem que iluminar nossa mente, como é que nós vamos iluminar nossa mente? A gente vai libertar-se do pensamento negativo. Então, a nossa prece de hoje é exatamente sobre esse tema, libertar-se do pensamento negativo. Então, vamos lá. Ó Mestre Jesus, inspira meu coração nesse instante, que eu possa te sentir atuando dentro de mim, conhecendo os meus mais íntimos pensamentos. São criações minhas. Mestre Jesus, os maus pensamentos encravados na minha mente. Compreendo que tudo o que fizer de mal resultará em dor para o meu futuro. Assim como o meu mal passado está agindo em mim hoje, trazendo-me amarguras e desilusões. Não quero pensar mais em coisas negativas. Quero libertar-me, ser diferente do que era antes. Começar uma vida nova, Mestre Jesus, tocada pelo teu amor. E te prometo que com todas as forças da alma, que de agora em diante sentirei melhor. Procurarei esforçar-me ao máximo para gostar
das pessoas, mesmo das que não pensam como eu. Vou apreciá-las, valorizar as suas qualidades e silenciar ante os efeitos. Peço-te as forças para concretizar estas intenções. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui na live do Núcleo Espírita Plano Maior com essas pessoas maravilhosas que estão conosco. Virtualmente ligados, virtualmente abraçados, Mestre Jesus. A buscarmos eliminar de cada um de nós os maus pensamentos, as más ideias, e buscar trazer para dentro de cada um de nós o teu amor, a tua fé e a tua harmonização. Nós sabemos que a harmonização de cada um de nós é fundamental para o nosso progresso, Mestre Jesus. E que para conseguir isso, nós temos que eliminar todos os nossos maus pensamentos, todas as nossas eventuais discussões, brigas, e trazer para dentro do coração a fé e o amor que sentimos em Ti, Mestre Jesus. Então, abraçados que estamos nesta harmonia, com todos esses companheiros, que possamos seguir em frente, rumo à Tua seara bendita de amor e de trabalho. Proteja-nos agora e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, agora a gente vai deixar o Thales pequenininho. Quando ele for falar, ele vai ficar grandinho. Por enquanto, ele está pequenininho ali e vai ouvir conosco a nossa conversa de hoje. E a nossa conversa de hoje é Ilumine a sua mente, né? Uma mensagem do espírito de Achade e psicografada pelo médium Breno Costa. Então, a gente tem que lembrar, assim, o seguinte. Nós viemos dos minerais, todos sabemos. Passamos pelos animais e recebemos a mente, mas também a responsabilidade de tê-la e de raciocinarmos, de começarmos a entender e de que sabemos que vamos buscar um novo caminho rumo ao mundo espiritual. Quando fomos concebidos com a nossa mente simples e ignorantes. E através das múltiplas reencarnações pelas quais nós já passamos, nós estamos aqui hoje. Temos sempre que nos lembrar que nós fomos evoluindo até chegarmos aos dias de hoje, com tecnologia que temos, que nos ajudam, mas que nos traz junto estresse, traz junto a pressão, traz junto a depressão, traz junto a angústia, síndrome do pânico às vezes. E a especialização das nossas mentes, porque hoje, cada dia mais, nós estamos ficando especializados nos assuntos, né? Já não temos mais os generalistas, todos nós estamos ficando cada dia mais especializados nos assuntos que nos cercam, né? E essa especialização acaba limitando a nossa mente, né? A gente acaba sempre ocupado com aqueles nossos assuntos mais limitados e a nossa mente vai trabalhando sempre naquilo. E muitas vezes a gente esquece que existem inúmeros outros assuntos, inúmeras outras atividades em que a gente pode se dedicar, pode abrir a nossa mente, podemos aprender e podemos seguir em frente. E nós precisamos realmente abrir a nossa mente para que ela possa se iluminar cada vez mais, né? Então, a gente tem que permitir que a luz divina ilumine as nossas mentes. E para que isso aconteça, nós temos que ter pensamentos edificantes a cada dia. É lógico que os nossos cobradores, os nossos desafetos do passado, eles vão vir ao nosso lado, porque eles estão com a gente 24 horas por dia, e eles vão ficar ao nosso lado, nos tentando influenciar, nos jogando tentações,
nos jogando pensamentos errados para que a gente cometa erros, para que a gente saia do eixo, para que a gente se irrite, para que a gente discuta, para que a gente fique de mau humor. E qual o objetivo deles com tudo isso, gente? O objetivo deles com tudo isso é de que a gente perca o prumo, que a gente não siga para a nossa evolução espiritual e fique nas malhas deles. E aí eles podem nos manipular mais facilmente. E para que a gente evite isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar iluminar a nossa mente, procurar a nossa reforma íntima, procurar as nossas melhorias, procurar ter pensamentos edificantes. Para quê? Porque quando nós evoluímos, nós saímos das teias deles, nós saímos das mãos deles, e eles não conseguem nos atingir, porque melhora o nosso padrão vibratório. O padrão vibratório deles é um padrão vibratório pesado. Se a gente ficar procurando a cada dia, só remoendo as coisas, pensando coisas ruins, procurando assistir todo esse monte de notícias ruins que tem na televisão, continuarmos a ficar amargurados, preocupados com isso, nós vamos abaixar o nosso padrão vibratório. E abaixando o nosso padrão vibratório, nós ficamos mais suscetíveis aos ataques deles. Se, pelo contrário, a gente ilumina nossa mente, a gente procura fazer mais oração, mais prece, evangelho no lar, procurar estar firmes e fortes na direção do Mestre Jesus, o nosso padrão vibratório se eleva. Quando o nosso padrão vibratório se eleva, nós começamos a ter a proteção dos nossos mentores espirituais, que são espíritos de luz. Nós vamos ter a proteção dos nossos guias espirituais, que vão nos proteger desses irmãos que são os nossos desafetos do passado. Então, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, a gente buscar a cada dia mais um caminho melhor. Então, importante que a gente tenha isso em mente, né? Nós ficamos muitas vezes estressados e nervosos e às vezes divagando, e quando a gente fica divagando, a gente fica às vezes mastigando os acontecimentos, né? A gente mastiga o pensamento, a gente fica com aquelas ideias ruins que fica ruminando dentro da gente, e aquilo vai contaminando o nosso organismo. E mais do que contaminando o nosso organismo, contamina o nosso espírito, contamina a nossa mente e faz com que a gente comece a enveredar por caminhos que nós não gostaríamos. A gente começa emocionalmente a ficar mais frágil. A gente começa emocionalmente a tender para a depressão e aí a gente começa muitas vezes a ficar angustiado, triste, e é o primeiro caminho para a gente ir para a depressão. A gente sabe que a depressão é uma coisa ruim, é uma doença e que precisa, se chegarmos nesses casos, a sermos tratados por especialistas que nos ajudem, que nos orientem, né? Então, se a gente sabe que a gente está começando a chegar nessa angústia, nesse sofrimento, opa, está na hora de começarmos a mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, fazermos prece, fazermos oração, buscarmos um caminho novo para que a gente possa, então, seguir em frente na paz do Mestre Jesus. Conforme nos explica André Luiz, o pensamento é uma extensão do nosso espírito. E ele é mesmo, né? O nosso pensamento é basicamente o nosso espírito, né? Nós somos formados de um espírito, que é uma luz divina, mais o perispírito, que foi formado da condensação do fluido cósmico universal do planeta Terra, para que a gente tenha um corpo para se apresentar na Terra, se apresentar no mundo espiritual da Terra, e este perispírito vai servir como a matriz para a formação do nosso corpo físico que temos hoje. E quando desencarnarmos, o que acontece? Nós vamos nos apresentar
para os que estão no mundo espiritual, para eventuais reuniões de desobsessão ou reuniões do nosso centro espírita, com o nosso perispírito na formatação que nós temos hoje. E é por isso, então, que a nossa mente é a extensão do nosso espírito. Ela mentaliza e plasma exatamente o que nós, enquanto espíritos, queremos plasmar. Com pensamentos grosseiros e densos, nós fechamos a nossa mente para a luz divina. Nós afastamos todos os bons espíritos de perto de nós, né? Ninguém gosta de ficar perto de gente chata, de gente que só pensa mal, de gente que só pensa ruim, de gente que só fala mal dos outros, que usa a maledicência o tempo todo, não é verdade? Então, vocês acham que os nossos guias espirituais também gostam de ficar perto de nós quando nós estamos com o padrão vibratório baixo, quando nós estamos também nessas crises que muitas vezes, durante a nossa vida, nós temos? Com certeza que eles não gostam, né? E qual o remédio? Eles se afastam para que a gente volte a se equilibrar, para que a gente volte a tomar um rumo na nossa vida, um rumo de melhoria, e aí eles voltam a se aproximar. Se por um outro lado a gente só fica naquela, eu só vou na casa espírita, tomo meu passe e volto para casa. Ou seja, eu sou espírita só quando eu entro do portão para dentro na casa espírita. Quando eu saio do portão para fora, eu esqueço que eu sou espírita, eu esqueço os bons pensamentos, eu esqueço as boas atitudes, né? Como eu costumo falar muito, né? Eu quero ver ser espírita do portão para fora. Ser espírita dentro da casa, onde está todo mundo ali conversando, todo mundo sabendo o que é o que, todo mundo mais ou menos ouvindo e olhando e sabendo que a gente não pode ficar fazendo as coisas erradas, nem falar mal dos outros, nem prejudicar os outros, é muito fácil, né? É por isso que o plano espiritual fala que a nossa verdadeira e necessária evolução está na reencarnação. E por quê? Então, vamos fazer um paralelo entre a casa espírita e o mundo espiritual. Quando a gente está no mundo espiritual, nas colônias do mundo espiritual, a gente sabe muito bem como a gente tem que se portar, né? E se a gente não se portar, baixa o padrão vibratório, automaticamente a gente é expurgado da casa da colônia espiritual. Então, a gente sabe muito bem que no plano espiritual a gente vai seguir aquela vidinha, procurar ajudar, participar de grupo de estudos, participar de grupos socorristas, ajudar e fazer e dar o melhor de nós, como é dentro da casa espírita, né? Então, quando a gente sai do portão para fora da casa espírita, é como a gente procede na nossa reencarnação no mundo da Terra. Quando a gente vem reencarnar aqui no mundo da Terra, a gente vai estar sujeito a todas as nossas tentações, a todos os erros, a todas as coisas que vão bater à nossa porta, as notícias ruins, aos problemas kármicos que a gente traz das outras encarnações, para a gente ter que superar, para a gente ter que vencer e começar um plano novo, começar uma caminhada nova. Então, é por isso que o espírito, para ter uma evolução mais rápida e mais consistente, ele tem que reencarnar. Então, ele reencarna no planeta Terra, vai estar na família que ele escolheu para reencarnar, né? Porque vocês sabem muito bem que antes de a gente reencarnar, a gente vai pedir autorização para nossa mãe e para o nosso pai, para que a gente venha naquele lar. Então, nosso pai e nossa mãe vão nos autorizar a reencarnar naquela família. Então, é com esse espírito de reencarnar, com esse espírito de batalhar, de ter a possibilidade de se melhorar, é que a gente vem para a Terra. É como a gente tem que se comportar quando a gente sai da casa espírita, sai do portão para fora da casa espírita. Então, vamos pegar o nosso carro, a nossa condução para ir para casa e vamos tentar manter aquele padrão vibratório equilibrado que a gente conseguiu lá dentro. É esse o nosso objetivo. Essa é a nossa condição enquanto espíritas, enquanto a gente tem capacidade
para poder administrar aquilo que nós aprendemos dentro da casa espírita. Então, nós temos que lutar contra os nossos pensamentos grosseiros. Então, o que são os nossos pensamentos grosseiros? São pensamentos negativos que a gente vai emitir contra as outras pessoas, coisa que nós podemos controlar e só depende de nós. Vocês já pensaram nisso? Que o pensamento que a gente emite de reclamar contra alguém, de xingar contra alguém, de brigar contra alguém, só depende de nós. Então é uma coisa que nós podemos controlar, uma coisa que nós podemos reformar intimamente. Do mesmo modo, a maledicência, que é outra coisa que nós podemos fazer também, que só depende de nós, né? Vocês já pararam para pensar que quando alguém está falando mal de alguém ou quando existe uma maledicência, a gente sempre pode, e nós estamos na conversa, né? A gente sempre pode argumentar em favor da outra pessoa de quem se está falando mal. Será que tudo isso que estão falando dessa pessoa é verdade? Será que ela não teve algum motivo para agir desta maneira ou agir deste modo? Então, nós devemos e podemos, dentro daquela roda, procurar levantar os pontos positivos da outra pessoa. A gente não deve criticar as pessoas e não deve julgar as pessoas, né? Porque muita gente julga indevidamente e, às vezes, na semana seguinte ou no mês seguinte, a gente vai verificar que aquele nosso julgamento era improcedente e que aquela pessoa tinha algum motivo para fazer aquela coisa ou para agir daquela maneira que ela agiu. Então, é importante que a gente procure lutar contra esse tipo de pensamento, contra esse tipo de atividade, contra esse tipo de atitude. É importância, né? Nós temos, cada vez que a gente for pensar em criticar alguém, ou a gente for pensar em julgar alguém, que tal se a gente fizer um Pai Nosso por aquela pessoa? Que tal se a gente fizer uma prece de Cáritas por aquela pessoa? E aí, no lugar de fazermos uma vibração ruim, de fazermos uma crítica, nós vamos doar o quê? Energias positivas para aquele irmão contra quem a gente inicialmente ia fazer uma crítica ou um julgamento. E aí, energias boas que vão, pela lei de ação e reação, energias boas que voltam. É assim que funciona a vida? É a lei da física? A tudo que você faz para você volta com igual intensidade e sentido contrário? Portanto, pensamentos bons, harmonização para as pessoas, carinho para as pessoas, vai voltar para nós. Se a gente, pelo contrário, só critica, só julga, só reclama, o que vai voltar para nós? Pessoas que vão agir assim conosco. Vão nos criticar, vão nos julgar, vão cometer a maledicência contra nós e enviar pensamentos ruins para nós. Porque, como a gente fala, né? A justiça divina, ela é misericordiosa, mas ela não é cega. A justiça divina, de acordo com o que foi dito pelo Espírito da Verdade, no livro Céu e Inferno, diz a misericórdia divina, ela é misericordiosa infinitamente, mas ela não é cega, ou seja, tudo que nós fizermos vai voltar para nós com igual intensidade, sentido contrário, se não nesta encarnação, nas próximas encarnações. Nós vamos poder reencarnar quantas vezes nos for necessário, até que a gente atinja a perfeição que foi Cristo sobre a Terra, que é o nosso objetivo maior. Está lá o Cristo, está lá o exemplo dele, está lá aquilo que ele nos ensinou, através de todos os evangelhos dele, através do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, e nós temos que aprender com isto, aprender e seguir nesta direção. Vai levar alguns milhões de encarnações, alguns diriam? Não. Vai levar aquilo que você quiser que leve, porque isso só depende de você. Não depende de mim, não depende da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Portanto,
a gente iluminar a nossa mente, a gente buscar um caminho melhor, conseguir uma evolução, só vai depender de cada um de nós, gente. Eu já contei para vocês aquela comparação que a gente faz entre a evolução espiritual e o jogador de tênis. É assim, vamos fazer um paralelo? Todo mundo já viu uma partida de tênis. O cara que está jogando tênis individual, obviamente, não o de duplas, ele vai depender só dele para rebater a bola e ele vai ter tanto sucesso naquela partida quanto for o número de rebatidas certas na bola que ele der. Do mesmo modo que nós, espíritas, vamos obter o sucesso e elevação espiritual, enquanto mais atitudes nobres e melhorias e reforma íntima nós fizermos para que a gente atinja o nosso sucesso, que a gente ganhe o nosso espaço no mundo espiritual. Então, é bem assim, do mesmo modo que o tênis é um jogo individual, a nossa caminhada é individual. Nós não vamos poder pedir para o nosso guia espiritual assumir o nosso karma. Nós não vamos poder pedir para o nosso guia espiritual, olha aqui, me ajuda aqui, eu estou nessa dificuldade porque eu cometi esse erro ou porque o meu livre-arbítrio me levou nessa situação. Ele não vai influenciar. Mesmo porque os nossos guias espirituais não influenciam naquilo que é o nosso livre-arbítrio. A gente toma decisões de acordo com a nossa cabeça, de acordo com o livre-arbítrio que Deus nos deu. E esse livre-arbítrio que Deus nos deu vai servir como a nossa regra, a nossa reta de evolução e de esclarecimento. Ele não vai interferir. Se a gente disser, para começar a pensar em coisas ruins, pensamentos grosseiros, e chamar para perto de nós espíritos menos esclarecidos, o plano espiritual, nossos guias espirituais, não vão lá e não vão tirar esses espíritos e falar, coitadinho do Clóvis, eu vou proteger ele, porque... Não vão. Se eu estou tendo pensamentos negativos e pensando coisa ruim dos outros, não buscando a minha melhoria, não tendo comprometimento com o meu trabalho espiritual, eu vou sofrer as consequências. Porque foi uma atitude que eu tomei. E não vai nenhum guia espiritual, nenhum mentor de luz, ninguém vai vir ajudar e modificar a minha atitude, porque eu me comportei de uma maneira a trazer aqueles espíritos infelizes, trevosos ou cobradores para mais perto da minha casa, mais perto de mim. Então, se eu estou fazendo isso, eu assumo a minha responsabilidade e as minhas consequências. Né? Então, disse ali a Rosimeire, sem vivenciar o evangelho, fica complicado. Exatamente. Temos que vivenciar o evangelho todos os dias. Não precisamos ficar loucos por causa disso. Se a gente quiser corrigir tudo que nós fazemos errado numa semana só, todos nós vamos ficar loucos. Né? Não é isso que a gente está falando. Mas tem coisa que a gente pode fazer. Parar de pensar mal dos outros. Parar de dirigir pensamento ruim para os outros. Olha, isso só depende de nós. E nós podemos fazer isso, porque é só nós pensamos. Ninguém vem nos falar para pensar mal. Ninguém... Se alguém fez alguma coisa errada para nós, que vai necessitar a gente pensar mal, a gente perdoa. A gente ora por aquela pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine o caminho, que você nunca mais pise no calo de ninguém como você pisou no meu. É assim que as coisas seguem. É assim que a gente tem que fazer. Diz aqui a nossa lição. Quanto mais fazemos oração e alimentamos pensamentos edificantes, evitando pensamentos vulgares, mais entramos em sintonia com a providência divina e sentimos a luz de Deus em nossas mentes e corações. Não é isso? Não é verdade? Quanto mais a gente procura pensamentos edificantes, a gente procura fazer o evangelho no lar, a gente procura o comprometimento com o trabalho voluntário, a gente procura o comprometimento com o trabalho espiritual, melhor a gente se sente. Mais equilibrado a gente fica.
mais cristalino e mais límpido fica o nosso lar, a nossa vida familiar. Não é assim que funciona? Você já deve ter reparado nas suas vidas, nos seus dias a dias. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz, melhor as coisas vão. Estimular a mente com as práticas que catalisam bons pensamentos, como leituras e mensagens edificantes, evangelho no lar, caridade, frequência na casa de oração, comprometimento, vai melhorando a nossa vida. Saibamos que todo pensamento emite vibrações e, por meio deles, entramos em sintonia com todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que habitam o planeta. Então, se eu pensar mal da Maria ou do José, eu estou mandando pensamentos para eles. A nossa mente é como uma estação de rádio ou de televisão que emite ondas. E essas ondas são energia. E essa energia podem ser boas ou podem ser ruins. E a pessoa para quem eu estou dirigindo esse pensamento ou essa vibração é como uma estação de rádio, ou é como um aparelho de rádio, ou um aparelho de televisão receptor daquela minha mensagem, daquela minha vibração. Vai para ela, ela capta, absorve e vai fazer mal para ela ou vai fazer bem para ela em função daquilo que eu estou mandando. Então, é importantíssimo que a gente se vigie e busque a doar, né? Do mesmo modo, às vezes as pessoas desencarnam e os outros que ficam aqui na Terra ficam desesperados, ficam mentalizando, ficam chorando por aquele que foi. Do mesmo modo, como ele falou aqui na lição, sintonia com todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que habitam o planeta Terra. A gente ficar mentalizando as pessoas que desencarnaram e ficar se desesperando e ficar emitindo pensamento de saudade, pensamento de chamar, pensamento de atração, nós estamos prejudicando aquela pessoa. Porque aquela pessoa também tem saudade da gente. Não pense que é só a gente que tem saudade, que sente falta, não. Eles também do lado de lá sentem. Eles estão tentando se enquadrar no trabalho. Eles estão tentando chegar num caminho melhor para eles. E a gente fica emitindo ondas de pensamento para eles absorverem, sim, eles absorvem. Ficam tristes, choram. Às vezes eles saem até do trabalho que eles estão fazendo para vir nos visitar e depois não conseguem retornar, porque baixa o padrão vibratório com a emoção que vem, saem da cidade, da colônia onde eles estão, e aí não conseguem mais entrar, porque o padrão vibratório deles abaixou. Sabe de quem é a culpa? Nossa. Que o nosso desespero, a nossa saudade, a nossa vontade de vê-los e tê-los junto, acaba atraindo eles para perto da gente. E a gente acaba prejudicando eles. E não venham me dizer que é sem querer, porque todo mundo já sabe disso. Então, vamos nos vigiar com relação aos nossos pensamentos, com relação às nossas vibrações emitidas pela nossa mente. A gente tem que compreender que a gente está diariamente banhado por vibrações positivas e negativas da atmosfera terrestre. Iremos alimentar nossa mente e nosso espírito conforme nosso padrão vibratório, que atrairá energias afins em função da sintonia. Ora, se a gente sabe que em função da nossa sintonia nós vamos absorver energias positivas ou negativas, o que vocês preferem? Energias positivas ou negativas? Eu prefiro as positivas. Mas para eu absorver as positivas, eu tenho que mudar o meu pensamento, tenho que mudar meu modo de ser. Eu tenho que mudar a minha condição de pensamento. E aí sim, eu vou poder dizer: venha o poder divino, esteja comigo, amigos do mundo espiritual, estejam me protegendo, estejam me iluminando. E aí eu vou poder seguir em frente. É assim que funciona, gente. E é só assim.
Não adianta dizer, eu dou um outro jeitinho. Não, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. O jeitinho que tem é pensamento afilado, buscando mentalizar positivo e pensar positivo e atrair o positivo. Isso é o que funciona para todos nós. É assim que a gente tem que fazer. Iluminar-se, como ele diz aqui na lição, é simplesmente afastar as trevas de nós. Quando eu digo trevas, pode ser trevas de fato, pode ser os nossos espíritos obsessores de outras encarnações, os nossos desafetos, que muitas vezes estão nas trevas, por terem vibrado tão mal contra nós e contra outros, ou contra outros encarnados, que estão nas trevas. Então, nós queremos absorvê-los para perto de nós? Óbvio que não. E isso vai depender de quem? De cada um de nós. Do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa perseverança em manter o padrão equilibrado. Ilumine sua mente. Não faltam amigos espirituais aguardando ansiosamente para a sua evolução. Passo a passo. Um passo por dia ou um passo por semana, como cada um achar melhor. Só não esqueça, se for um passo por mês, vai levar um pouco mais de tempo. Como nós temos que atingir a perfeição do Cristo sobre a Terra, poderá levar alguns milênios. Então, se a gente conseguir um passo por semana, tanto melhor para cada um de nós. Concordam? Ilumine seu espírito e sinta a luz divina em sua mente e coração. Eu sinto todo dia à noite, quando eu vou dormir, que eu faço as minhas orações, que eu peço amor, que eu peço paz, que eu peço ajuda para todos aqueles que sofrem. Eu sinto o Mestre Jesus. Talvez seja um pouco difícil no início, mas em breve você perceberá que é mais fácil e prazeroso iluminar-se com a luz divina do que ceder às sombras ou aos nossos desafetos, aos nossos cobradores. Tá bom, amigos? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Iluminem as suas mentes, iluminem os seus corações. E quarta-feira nós estaremos de novo aqui. Mas a gente fala no final. Thales vai fazer as vibrações e as orações. E depois, no final, a gente vai voltar para conversar. Obrigado por enquanto. Muito bem. Gostei bastante. Bom, antes das nossas vibrações, vamos lá preparar a nossa água. Quem ainda não preparou, dá tempo de correr lá. Pegue a sua água, vou dar 30 segundinhos. Quem já está com a água pronta, tire as tampas, por favor. Para aqueles que estão com aqueles entes, que estão precisando de mais saúde ali, ou até o pessoal com um pouquinho de depressão, se puder fazer uma aguinha especial só para eles, é legal, viu, gente? Então, quem puder ter uma aguinha individualizada para aqueles casos mais especiais, é legal, porque o plano vai colocar exatamente o que eles precisam lá, e aí você manda aquela aguinha para aquela pessoa e fala, toma, assim, quando tiver faltando 2, 3 dedinhos, vocês recarreguem e vão tomando, que as pessoas vão se sentir muito melhor. Essa aguinha aqui funciona, viu? Então vamos lá, acho que deu tempo aí de preparar. Então vamos, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto, nos acomodar, né, primeiramente. Os olhos fechados, vamos ficar confortavelmente na cadeira, nos assentos que estamos, e começar a elevar nosso pensamento ao alto. Elevar nosso pensamento até o Mestre Jesus, até o plano maior, até as correntes que tanto nos apoiam, porque agora é o nosso momento de doação
nosso momento de vibração ao próximo, de doação de pensamentos positivos, doação de força, doação de saúde para aqueles que mais precisam, né? É o nosso momento de caridade. A gente está numa fase tão difícil, né, que a gente mal pode sair na rua para ajudar. Então, pelo menos aqui no domingo, a gente faz um pouquinho da nossa caridade aí. Então, vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial. Que eles possam fazer uma distribuição das vacinas para atender a toda a população que tanto precisa, né? Para que eles deixem os egoísmos de lado e consiga distribuir por todo o planeta as tão esperadas vacinas. A gente conseguir lutar contra esse mal tão grande que é essa doença tão grave. Vamos vibrar agora pelo nosso país, que os dirigentes das esferas estadual, federal e municipal cheguem ao consenso, que eles consigam se entender. A gente entende que a política não é tão simples assim, mas a gente tem que vibrar pelo bem, vibrar pelas pessoas, que eles pensem nas pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que já morreram, nas famílias dessas pessoas que infelizmente desencarnaram de Covid e que estão sofrendo com a ausência desses entes queridos. Vamos pensar na vida, na preservação da vida. E para isso, precisamos da vacina em todo o Brasil. Então vamos vibrar pelos dirigentes, para que eles tomem as melhores decisões. Deixem o seu egoísmo, seus interesses de lado e favoreçam a população brasileira como um todo. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados. Aqueles que cometeram seus erros e estão cumprindo a sua pena perante as leis dos homens. Porque no futuro eles vão ter que pagar perante a lei de Deus. A gente sabe muito bem. Mas nesse momento eles estão pagando perante a lei dos homens. Que esses irmãozinhos se arrependam de seus erros. E cumprem em paz toda a sua pena e voltem a conviver de coração aberto, aceitando Jesus no coração, e conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos idosos, nas casas de repouso, pelos idosos em casa, por todos os idosos, que esses irmãozinhos possam ser muito protegidos dessa situação tão difícil que estamos passando e que eles possam viver seus últimos anos aí, que eles sejam mais longos possível e que eles sejam a maior quantidade de anos possível. A gente sabe que nós encarnamos, né? Nós viemos para esse planeta com um tempo definido lá atrás, né? Mas que eles possam passar esses últimos momentos, esses últimos anos na melhor saúde possível, sendo bem cuidados pelos seus cuidadores, pelos seus familiares. Vamos vibrar agora pelas crianças. Por todas as crianças. Que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar a escola, ter a oportunidade de crescer, se desenvolver, ter a oportunidade de estudar e se tornarem pessoas de bem. Elas que são o futuro do nosso país. Precisam ser muito abençoadas e protegidas, as crianças. Vamos vibrar agora pelos doentes, pelos enfermos, pelos hospitais, pelas casas de saúde. Por todos os doentes que estão precisando de saúde, que estão precisando do milagre na cura de nosso Mestre Jesus. Que Ele possa mandar suas correntes
de médicos, enfermeiros, abençoar esses irmãozinhos hospitalizados. Que os médicos encarnados que os tratam possam ter as intuições corretas, possam ser orientados pelo plano a usar os procedimentos e os medicamentos corretos, para que esses irmãozinhos possam deixar seus leitos o mais brevemente possível, gozando de plena saúde. Vamos orar agora pelos viciados, em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, retirando-lhes a necessidade, a vontade, a dependência física, química e psicológica. Que esses irmãozinhos aceitem ser ajudados e que deixem seus vícios o mais brevemente possível. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, nessa vida tão difícil, essa situação tão difícil. Que esses irmãozinhos também aceitem ser ajudados, tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de uma cama, de um banho quente, tenham oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem a ajuda das ONGs, dos albergues e seus familiares. E deixem essa vida tão difícil de morador de rua para trás. Que eles possam ter um novo futuro, uma porta aberta de esperança diante deles. Que eles possam ser acolhidos e voltem para um lar, que eles possam obter um lar de verdade. Vamos fazer as nossas vibrações especiais por aqueles irmãozinhos que sofrem com problemas ortopédicos, problemas cardíacos, problemas de pressão alta, de colesterol alto, aqueles irmãozinhos que estão sofrendo de depressão, principalmente aqueles irmãozinhos que estão sofrendo de Covid, que estão internados nos leitos. Vamos vibrar muitas vibrações positivas, que o sistema imunológico possam receber o tratamento e ter força para combater esse vírus. Eles precisam de muita força, muita vibração positiva para reforçar o sistema imunológico a combater esse vírus. Que eles possam deixar seus leitos o mais brevemente possível. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos desaparecidos. Que eles possam ser recuperados, que eles possam ser localizados pelos familiares ou até por agentes da polícia que estão procurando eles, que eles possam ser localizados o mais brevemente possível. Vamos vibrar também pelos suicidas e pelos desencarnados. Os suicidas que vão ter que passar ali pelo Vale dos Suicidas e vão ter que cumprir, mas que eles possam resgatar um pouquinho de esperança, que eles possam lembrar de Jesus, lembrar de orar, que eles possam compreender a sua situação, entender por o que estão passando e serem resgatados o mais brevemente possível. E pelos nossos irmãozinhos que acabaram desencarnando, pelos desencarnados, seja por doença, por acidente, que eles também possam ser resgatados pelo plano espiritual o mais brevemente possível. Muitos acabam desencarnando por susto, não entendem direito, ficam meio perdidos porque alguns não querem aceitar, outros não sabem nem onde estão, exatamente o que aconteceu. E que as correntes possam resgatá-los de onde estiverem e levá-los e acamá-los nas colônias, possam ser resgatados o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que nós queremos também. Para aqueles nossos amigos e familiares que estão precisando de um novo emprego, que estão desempregados, que estão nessa dificuldade dessa situação, e por aqueles que estão internados, né? Aqueles que precisam de mais saúde, novamente, por todos os tipos de doença, mas principalmente pela Covid. E não podemos deixar de pedir por nós mesmos,
pedir que a luz branca de Jesus entre pelas portas e janelas das nossas residências, das nossas casas, limpando e higienizando nossas residências, deixando aquela luz branca de proteção, para que nada de mal acometa a nossa residência, a nossa família, que Jesus possa nos proteger e nos abençoar ao longo dessa próxima semana. Iluminar o nosso caminho e com o seu manto nos proteger. Vamos agradecer. Agradecer por todas as correntes que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos intuindo, nos protegendo, orando por nós, para que nós possamos tomar o melhor caminho. Todas as correntes que estão sempre ao nosso lado em todos os momentos. Correntes dos hindus, dos egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente dos franciscanos, corrente azul, corrente dos médicos, das moças, corrente dos enfermeiros, corrente do Dr. Alberto Seabra, corrente do Dr. Bezerra de Menezes. O Thales caiu, vou pedir para ele entrar de novo. Me deem um minuto, por favor. Bom, de qualquer forma, então, vamos acabando com as nossas vibrações, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e que possamos estar cada dia melhor, com muito carinho, com muita força de Jesus em todos os nossos corações. Então, agradecemos a Jesus, aos nossos amigos do mundo espiritual, a todos vocês que estão conosco neste momento e que possamos estar cada vez mais unidos, gente, fazendo as nossas preces, fazendo as nossas orações, doando as nossas energias, porque somente desse jeito é que a gente pode, neste momento, atuar e fazer a nossa parte de trabalho voluntário, ajudando a todos aqueles dos nossos grupos de vibrações e dos grupos que estão nos hospitais com muito amor e com muito carinho. Então, agradeço a vocês pela companhia, agradeço a vocês por estarem conosco nesta noite e que possamos estar juntos na quarta-feira. Eu aguardo vocês. Palestra de quarta-feira, esta semana será do Carlos Eduardo de Campos Andrade, tá bom? Então, 20 horas da quarta, estarei com vocês. Na terça, quem quiser me acompanhar no YouTube, no grupo de estudos, no YouTube, canal Clóvis Badaró, nós estaremos lá para mais um grupo de estudos. Deus abençoe vocês, Deus ilumine vocês e um abraço virtual apertado para todo mundo. Um beijo, pessoal. Até terça e até quarta.